Olá, meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV. Estamos aqui hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo, entrevistando um amigo que foi seccional lá da região onde a gente mora, que é Tabuão, Embu das Artes e adjacências. E estamos hoje aqui para falar um pouquinho de segurança pública, porque é conhecido, experiente e tem muito a nos contar e a provocar, inclusive, aos nossos telespectadores também. Porque, como eu sempre falo, a sociedade civil organizada precisa entender o seu papel nos termos do artigo 144. Mas eu primeiro vou pedir para o Dr. Hélio Bressan falar um pouquinho da vida dele, carreira, para depois a gente bater um papinho e mostrar para vocês um pouco do conhecimento do Dr. Hélio. Dr. Hélio, primeiro, obrigado pela recepção, obrigado por conceder essa entrevista, e eu queria que o Dr. Hélio primeiro colocasse um pouquinho da sua experiência, expertise, para que os telespectadores possam entender quem é Dr. Hélio Bressan. Bom, eu quero começar, primeiro agradecendo a paciência do pessoal aí, o seu convite, que é realmente muito honroso para mim. Muito obrigado por você estar aqui, estar me entrevistando, porque a gente tem que levar efetivamente, fazer a comunicação com a sociedade, mostrar, sob o ponto de vista da gente. Eu tenho hoje 40 anos como delegado de polícia, tenho alguma bagagem, então você consegue mostrar e falar alguma coisa para que as pessoas possam ter uma noção. Mas eu não nasci delegado de polícia, evidentemente. Pequenininho, nasci lá na zona leste de São Paulo, e eu sou de uma família muito pobre, viu, Juqueira? A gente era bastante pobre, não é muito pobre, bastante pobre. E minha mãe era operária, meu pai era operário, e isso tudo foi uma vida bastante difícil. Eu não vou dizer para você que eu passei fome, mas passei vontade de comer muita coisa que eu gostaria de comer, e você sabe como é que são. Mas o empenho do meu pai e da minha mãe para eles poderem nos criar, meu irmão é médico, eu sou delegado de polícia, estou aqui nessa batalha já há 40 anos, Então, isso foi uma caminhada difícil para a gente, sabe? Fazer faculdade, estudar, não era fácil. Você imagina, então, principalmente o meu irmão que fez medicina, Imagina 2 operários ter um filho médico. E aquilo era bastante difícil. Mas a gente conseguiu, graças a Deus e graças a muito esforço, chegar onde a gente chegou. E hoje eu tenho, assim, um prazer enorme de dizer para você o seguinte: eu faço o que eu amo e amo o que eu faço. Eu acho que a minha vida não seria a mesma se eu não tivesse sido delegado de polícia. Eu queria efetivamente trabalhar na polícia, eu queria ser o delegado de polícia, e eu toquei. Hoje, passei por alguns lugares, como você sabe, você acabou de falar, Tabuão, passei por Santo André, passei pela Zona Norte, Zona Leste, e hoje estou aqui como chefe da Assessoria Policial Civil da Assembleia Legislativa. Então, é uma caminhada, e a gente está chegando no fim dessa caminhada. Daqui a pouco já é hora de aposentar, de ir embora. Vamos ver o que acontece. Aproveitando esses poucos 40 anos de polícia, eu sei que o doutor tem um conhecimento vasto no que tange a necessidade de se visualizar o que aparentemente não é segurança pública, o que as pessoas não enxergam dentro do contexto, porque assim, tem o crime é o que é visível, o crime é o que é factível, Então ela pega, ela é roubada, ela faz o boletim de ocorrência e aquilo lá se torna visível. Mas eu sei que o doutor está terminando aí de escrever um livro, e o doutor sabe da parte invisível. Eu queria que o doutor falasse aí para os telespectadores o que é este mundo invisível que grande parte da população não enxerga, não vê,
que afeta o contexto global. Eu queria começar, se você me permitir, dizendo o seguinte: vamos pensar primeiro o que é a segurança pública. A segurança pública, ela não pode ser encarada como um setor da administração. A segurança pública, na verdade, claro, algumas pessoas vão falar assim: você está falando isso que você faz parte da segurança pública. Não é isso, eu vou explicar tudo que eu falar aqui. Mas a segurança pública é o que sustenta a sociedade como um todo. Por que eu digo isso? Porque não há um único país no mundo que tenha tido prosperidade, que tenha tido progresso, sem que ele tivesse segurança pública. Quando você não tem segurança, você não consegue fazer absolutamente nada. Ou seja, você não vai ao médico, você não vai na padaria comprar leite e pãozinho, as crianças não vão para a escola, os ônibus não circulam. Eu vou parar por aqui porque a gama é imensa. Infinidade. Então, o que a gente precisa entender é que é como se você falasse de um ecossistema. E eu falo isso no meu livro. Um ecossistema. E a segurança é o ecossistema mãe. Imagine uma floresta. Essa floresta ela tem tudo lá: árvores, minerais, água, aves, animais, tudo. Mas o que sustenta a floresta é a terra. Se não tivesse a terra, não tinha nada ali, ok? Muito bem, a segurança pública é isso. Então, a gente precisa pensar em segurança pública não isoladamente, mas em segurança pública com tudo que compõe a vida em sociedade. Com a saúde, com a educação, com o transporte, com o urbanismo. Essa é a palavra-chave, urbanismo. Hoje você percebe que os governos de todos os estados do Brasil gostam de bater no peito e dizer: não, a minha polícia entra em tudo que é lugar. Isso é uma verdade, ok? Mas o fato que interessa não é a polícia entrar, é o Estado permanecer naquele local. Então, enquanto você não tem controle sobre o território, se o Estado abandona esse território, evidentemente que o crime toma conta disso. Percebe? Você não precisa fazer nada. Se você não faz nada, só de não fazer nada, o crime já toma conta. Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso para você que nós precisamos ocupar o território. De que maneira? Com um urbanismo que eu acabei de dizer. O ponto de ônibus, onde o ônibus vai passar, aonde pode estacionar um veículo, a UPA tem que estar aberta, a escola tem que funcionar, tem que abrir no final de semana, mas o Estado precisa estar presente lá, porque se ele não está presente lá, não adianta eu fazer uma incursão, nós fazemos uma incursão e 15 minutos depois vamos embora. Qual é o grau de confiança que aquela comunidade tem no Estado, enquanto a polícia enquanto Estado? Nenhum. Porque eu preciso dessas forças de segurança para me amparar aqui. E diga-se de passagem, quando eu estou falando de comunidade, eu não estou falando de favela. Eu estou falando da comunidade como um todo, a sociedade como um todo, onde quer que você esteja. Porque as pessoas podem ter a falsa ilusão hoje de que estarão protegidas se estiverem dentro de um condomínio fechado. Mas não estão, não. Primeiro, porque a pessoa sai dela de dentro. E segundo, porque quem comete delito pode cair lá para dentro e entrar lá. Então, essa é uma história. E aí, eu vou chegar na pergunta que você fez, mas eu achava que era muito importante fazer esse esclarecimento. Com certeza. Então, veja, quando a gente fala o orçamento, a segurança tem que estar num patamar diferenciado. Ela não pode ser um setor, porque ela não é um setor, ela é a sustentação de todo o resto, ok? Então, eu não tenho que fazer uma comparação. O orçamento da segurança, ele precisa, em primeiro lugar, ser extremamente bem gerido. Tem que ter uma gestão eficaz
competente para saber aonde coloca o policiamento, para saber aonde, quais são as ferramentas que precisam ser fornecidas para a polícia. A polícia não pode ter uma viatura com 10 anos de fabricação, e olha que nós estamos com muito mais do que ano nisso. Percebe? Quer dizer, eu estou dando um exemplo bobo, mas eu acabei... Sabe, nós temos lugares na cidade de São Paulo, que é a cidade maior cidade, mais movimentada do país, em que a Polícia Civil tem uma viatura que é 2001. Isso não tem cabimento. Percebe? Quer dizer, a gestão tem que ser modificada. Para que, veja, eu não posso, não estou aqui fazendo uma crítica velada, mas estou falando da verdade, e a verdade é essa. Nós tivemos uma grande modificação quando a Secretaria de Segurança Pública passou a ser administrada por um policial. Diga-se de passagem, por dois, um da Polícia Militar e um da Polícia Civil. Isso mudou muito o panorama para nós. Primeiro, pelo fato de que os policiais sabem como isso aqui funciona. Sim. Já muda muito isso. A visão é dos seus comandados é uma visão de uma pessoa que entende do assunto. Essa é a verdade. Mais do que isso, né, eu não posso deixar de reconhecer também que foi pela primeira vez que nós passamos a ter um reconhecimento pelas coisas que a gente fazia e que houve o apoio do governo do Estado nas operações que estavam sendo feitas. Nunca você via o próprio governador ou o secretário chegar para dizer: olha, vamos afastar todo mundo, tira esses caras daqui. Não, ao contrário, sempre apoiando as forças de segurança. Porque isso é fundamental. É fundamental a gente ter isso. Outros problemas são outros problemas, nós vamos resolver depois. Mas vamos lá. E a segurança pública, agora eu vou tentar responder o que você me perguntou. Ela tem um custo que é visível e um custo que é invisível. O visível é o menor. O que é o visível? São as viaturas que você compra, as unidades, o armamento, os presídios, né? Aquelas coisas que todo mundo está vendo. Isso tem um custo, ok? E você precisa também saber administrar isso. Mas tem um custo invisível da segurança pública que a gente pode até de alguma maneira começar a dizer de insegurança. Depois eu tento explicar isso. Porque você veja, você tem um soldado baleado, você tem um policial baleado, policial civil, qualquer um. Esse policial vai sair da lida, ele vai continuar, ele vai ficar internado dentro de um hospital. Então você tem o custo do hospital, e o hospital paga a água, paga a luz, paga tudo, os funcionários, quer dizer, um tratamento que se alonga, o tempo que você não tem aquele funcionário trabalhando. Eu estou dando um exemplo bobo, pequeno, que esse aí eu acho que as pessoas conseguem ver. Mas quando você começa a prestar atenção na falta de segurança, ela chega a interferir, por exemplo, no preço de um imóvel. Sim. Porque se você está num lugar... Veja, o empresário, ele não escolhe aonde ele vai colocar uma empresa hoje pelo CEP, ele escolhe se tem segurança ou não lá. E isso prejudica a vida das pessoas que estão naquele entorno. Isso é custo. Que vão comprar. Sim. Eu vou te dar um outro custo. O seguro de automóvel, ele custa mais caro por quê? Porque tem mais violência, porque tem mais roubo, porque não tem segurança. Eu vou falar mais. Os juros crescem. Você está entendendo onde tudo isso vai parar? Eu vou parar por aqui, mas percebe que isso tudo tem um custo invisível. Esse custo invisível é altíssimo. Para você ter uma noção, em 20 e poucos anos, de 1996 a 2022, o Brasil gastou com violência, segurança, 11 trilhões de reais. O PIB de 2024 foi 11,7 trilhões. Ou seja, em 20 e poucos anos nós gastamos um PIB inteiro. Percebe? Só para a área da segurança. Esse dinheiro tem que ter sido mal administrado. O país não administrou bem isso.
Porque você há de convir comigo. Você está feliz com o que você está recebendo aí? Percebe? Então, nós precisamos fazer modificações. Você vai fazer modificações legais? Como é que funcionam essas modificações legais? Dos anos 80 para cá, com raras e honrosas exceções, toda a legislação criminal, penal que foi feita para beneficiar quem comete o crime. Sim. E a vítima? Onde fica a vítima? A vítima, no mais das vezes, ela é esquecida. Você está entendendo? A vítima é o ponto central. Agora, nós precisamos pensar também uma outra coisa. Porque quando há uma vítima, o crime aconteceu. Ok? Ok. Então, se aconteceu, nós precisamos ter um atendimento para essa vítima. E nós não fazemos isso. O que é que nós fazemos? Quando um crime acontece, nós damos um atendimento para quem cometeu o crime. Chama-se audiência de custódia. Porque a audiência de custódia você faz o quê? Você só vai lá para perguntar se o cara foi bem atendido, se a polícia o agrediu, se teve algum problema com a prisão dele, se houve algum constrangimento. Ou seja, o Estado, na figura de um juiz de direito, está absolutamente preocupado com o que acontece com aquele indivíduo que cometeu o crime. Só que a vítima, que sofreu uma lesão, que sofreu uma perda de patrimônio, ela, quando o Estado vai ouvi-la? Nunca. Não vou dizer nunca, mas vai demorar muito. E isso, se vira. Eu tenho dado um exemplo de uma senhora, um caso verídico, uma senhora que era diarista, que quebrou o braço num roubo, levaram o celular dela, roubaram, eles foram presos. Em 24 horas, aqueles dois indivíduos estão na presença do Estado para saber se eles foram bem tratados ou não. E ela, diarista, os filhos dela vão ficar sem comer, porque como é que ela vai fazer? Ela não pode trabalhar, está com o braço quebrado. Então ela precisa de assistente social, ela precisa de um psicólogo, porque ela foi traumatizada, ela precisa disso, ela precisa de uma ajuda sob o ponto de vista financeiro, ela precisa, em menos de 24 horas, estar na presença do Estado. Sim. Não aqueles dois caras que cometeram o delito. Você entende a inversão de valores que nós temos? Fica difícil isso, muito difícil. Então, não pense você que está nos assistindo que a segurança pública começa quando a viatura chega na sua porta. Lê do engano. Lê do engano. Porque quando a viatura chegar na sua porta, é porque a segurança já falhou. Percebe? E não é esse o mote. É preciso que haja muita prevenção, mas é preciso também que haja muita investigação, que o Estado dê ferramentas, tanto para a Polícia Militar quanto a Civil trabalhar, porque sem essas ferramentas, quem perde é a sociedade e a população. E em primeira ou última análise, os próprios policiais civis, policiais militares, que também são cidadãos, né? Quando não estão de trabalho, veem isso e ficam angustiados e não conseguem mostrar. E esse é um dos princípios do nosso programa, que eu sempre insto a sociedade a parar, pensar. Por quê? Porque ela precisa entender qual é esse trabalho antes da viatura que ela também pode fazer. Às vezes, sim, é um trabalho de prevenção privada na sua casa. Saber que você saiu da sua casa e trancou a sua casa, deixou ela numa situação de não violabilidade. Óbvio que existem os casos que desaguam na segurança pública, mas se ela fizer a sua parte, se ela fizer, né, o seu papel como sociedade civil, porque existe um problema que, assim, eu já vi N ligações para Copom para pegar gato, para coisas que nem são da segurança pública, e tiram uma eventual viatura de um lugar que poderia evitar um crime naquele lugar para um outro lugar que ela está resolvendo um problema que não é segurança pública. Isso também acaba ocorrendo, e acaba ocorrendo às vezes até por desconhecimento da própria sociedade. Sim. Né? Que, olha, você vai pegar e ligar para o 90 quando você de fato tiver um problema de segurança pública.
E isso é uma coisa que eu sei que o senhor... Mas isso é cultural, né? Exatamente. Era qualquer coisa, liga um 90. Liga um 90. A gente precisa parar com esse negócio. Ó, é um crime se você liga um 90. Não é um crime, você deixa a viatura. Mas eu ainda quero dizer o seguinte para você. O Estado, nós, policiais, de uma maneira geral, todos, a Força de Segurança toda, eu não estou tirando ninguém, a Polícia Civil, a Militar, a Técnico-Científica, as guardas civis, os policiais penais, todo mundo, PRF, todo mundo. Veja, o Estado não protege quem protege o Estado. O Estado no sentido de proteger a sociedade. A polícia, né, as forças de segurança, elas existem exatamente para proteger os cidadãos, para que a ordem se mantenha, né? E é difícil porque o próprio Estado não reconhece que esses caras que protegem a população também precisam de proteção. Nós temos hoje o maior índice de suicídio dentro das forças de segurança. É verdade. Olha que situação. Quer dizer, esse pessoal precisa de proteção. Nós precisamos de proteção também. Sim. Percebe? Quer dizer, tudo isso vai gerando. Agora, você estava falando de um negócio da participação da sociedade. É fundamental a sociedade participar. Você tem os CONSEGs, que são os Conselhos Comunitários de Segurança. Mas eu ao longo da minha carreira, eu frequentei direto o CONSEG. Direto, eu não perdi uma reunião. Mas tem gente que vai no CONSEG, olha, normalmente a diretoria do CONSEG são cidadãos abnegados. Gente que doa o tempo da sua vida para tentar solucionar problemas, em especial de segurança. Hoje você tem... Olha, o CONSEG representa mais ou menos aquilo que eu estava falando. Sim. Por quê? Porque a segurança envolve tudo. Envolve a iluminação, envolve a parada dos ônibus. Você está entendendo? É um monte de coisa que está envolvida nessa situação que, por fim, se chama urbanismo. Né? Eu volto a insistir na tese do urbanismo, mas é isso. Eu vou te dar um exemplo de urbanismo que aconteceu no mundo. Medellín. Medellín hoje é uma das capitais, uma das cidades mais visitadas no mundo, tem um turismo forte por conta de que. Só que há anos atrás ninguém passava nem perto de tamanho problema. O que houve? A segurança foi, tomou conta do lugar, o Estado entrou, puseram teleférico, fizeram ruas, como é que fala? Toda a área de jardinagem, fizeram um monte de coisa. Aquilo ficou tão legal que todo mundo começou. Olha, o comércio se desenvolveu, as empresas estavam lá, as pessoas fazem turismo. Nós temos muita chance de fazer isso aqui também. E precisamos fazer. Então, só que a gente acaba vendo que, né, às vezes a sociedade está com muito medo. Porque você não pode sair na rua com um telefone celular que passa um cara de bicicleta, toma seu celular e some. Percebe? Tudo isso é muito complicado. O Brasil parece, que ele está cercado. A população de bem está presa. Não tem grade, não tem cadeado, não tem carcereiro, não tem muro, mas a população se sente presa. Presa ao ponto do cara falar assim, eu não vou na casa do meu primo porque é perigoso. Pessoas, mulheres que falam, olha, não vou ficar trabalhando até 10 horas da noite porque eu não posso voltar 10 horas da noite para minha casa, é perigoso. O fato do cara estar num carro, ele para num farol. Se eu estiver mentindo, vocês que estão aí podem me corrigir. Sim. O cara fica o tempo inteiro aqui, ele está olhando para um lado, para o outro, porque ele está preocupado, ele está com medo. Está andando na rua, está olhando para trás. Quem é aquele cara que está vindo atrás de mim? Quem é aquela mulher? Você entende? Um medo toma conta de todos nós de uma maneira tal que o país parece que está encurralado. E é difícil achar uma saída. Eu queria até aproveitar a sua fala de CONSEG. Eu fui por 2 gestões do Conselho Comunitário de Segurança do município de Imbu e hoje eu trabalho em a nível federal. E isso é uma, vamos assim dizer, é uma
discussão que eu levo para todas as pessoas. Por quê? Porque, por exemplo, no estado do Mato Grosso, você tem uma lei que instituiu os Conselhos Comunitários de Segurança, e esses Conselhos Comunitários de Segurança, como bem disse o doutor, trazem todas as dificuldades daquela localidade para um centro que é uma reunião, né, para resolução daqueles problemas daquela micro-área, né? Estado do Mato Grosso, os CONSEGs têm CNPJ e os CONSEGs ajudam as forças de segurança pública e os CONSEGs ajudam aquela sociedade civil desta ou daquela região fazendo programas sociais para tirar eventualmente as questões, né, que são necessárias para que todo aquele urbanismo, toda aquelas mazelas do governo, o CONSEG possa contribuir. Inclusive lá, eu, como diretor jurídico da federação de lá, eu fiz um pedido de termo cautelatório de 2 veículos que foram apreendidos por tráfico, que não se sabe, mas pode-se haver o perdimento desse veículo, né? Para quê? Para que seja utilizado, primeiro, para que não fique no pátio estragando, segundo, para que seja utilizado em prol da sociedade. Sim. Né? Isso é uma briga que eu tenho aqui. Eu tenho inclusive uma PL 649 que está em curso aqui na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque se a sociedade civil, junto aos CONSEGs, se empenhar, mas se ela tiver como captar a verba para ajudar as forças de segurança pública, no sentido de até pegar uma viatura, como o doutor falou, de 2001 e comprar uma viatura. Mas eu vou pedir permissão para você para discordar no seguinte, olha só. Eu sou favorável que o CONSEG tenha um CNPJ, eu sou favorável que o CONSEG tenha movimentação de verbas, não verbas públicas, não comprar absolutamente nada para as forças de segurança. O Estado tem a obrigação de fazer isso. Não está fazendo favor para ninguém. Sim. O que eu acho que vocês podem fazer, e isso fariam com muita maestria, por exemplo, olha, vocês compraram lá 30 computadores e vocês dão aula para as crianças daquela comunidade, daqueles bairros que pertencem ao CONSEG. Uma parte estuda de manhã, outra parte estuda de tarde, outra parte pode vir à noite. Você tem dinheiro para pagar um funcionário que vai ficar lá dando aula. Então, de contribuições que o CONSEG recebesse, ok? Sou absolutamente favorável, mas não posso admitir que o CONSEG tenha... Olha, você já toma imposto de todo mundo que está lá. Ainda vou pegar mais do dinheiro que o cara vai fazer, porque vocês vão fazer um trabalho social. Sim. Né? Tem gente que vai no CONSEG uma vez na vida, porque ele teve um problema particular e quer resolver lá. Mas toda vez que alguém de um CONSEG ia e fazia isso, eu estava lá e falava, eu quero ver se na próxima reunião você vai estar aqui conosco. Se você vai deixar de assistir a novela e vai vir aqui para debater um problema de segurança que envolve a vida de todas as pessoas que estão aqui dentro dessa comunidade. Porque, você entendeu? Então, a sociedade tem como participar. E você quer que eu fale uma coisa? A sociedade participe muito. Volta a assistir com os abnegados do CONSEG. O cara vai lá e não ganha nada. Ele não recebe R$1 para ir lá. Mas ele está doando o tempo dele para tentar resolver uma série de problemas. Às vezes, né, tem gente que vai no CONSEG, sob o ponto de vista de ter algum tipo de autoridade, e que não consegue compreender isso. E até se irrita com... O cara está defendendo o interesse dos outros. Nem é o interesse dele mesmo, o diretor do CONSEG, o presidente, as pessoas que participam. Todo mundo ali está em prol do quê? De que a coisa seja melhor. Isso é muito fundamental. É muito fundamental. A participação popular é muito importante. Agora, além da participação popular, a participação de quem conhece a história. Até porque, olha, eu vou te falar uma coisa, estou muito à vontade com isso.
As pessoas no CONSEG confiavam tanto que as informações chegavam para a gente. Percebe? Mas as pessoas só falam, você só confia em quem você conhece. Sim. Então, eu estava em toda a reunião do CONSEG, e quando vinha um diretor do CONSEG, o presidente do CONSEG, vinha me falar, falou, ó, doutor, em tal lugar está acontecendo uma coisa assim assada. Porque é óbvio, os olhos da comunidade estão lá, né? A turma fala, um fala para o outro, não sei o quê. Eu tomava efetivamente uma providência. Então isso gera credibilidade, as pessoas passam a acreditar, falam, não, posso falar com esse cara porque ele faz. E nunca expus quem estava me contando qualquer coisa. E aumenta a sensação de segurança. É essa segurança. Né? É essa segurança que a gente precisa. Agora, só para concluir esse raciocínio, para não dizer que eu só falei, desci além e não falei. O que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma participação efetiva da sociedade, lógico. Agora, as forças de segurança precisam, primeiro, respeitar o cidadão. Eu não posso fazer uma abordagem e dar um tapa na cara de ninguém. Eu não ganho salário para bater nos outros, eu ganho salário para prender o cara se ele fizer alguma coisa errada. Sim. Ok? Então, respeito com o cidadão. Esse é o primeiro. Segunda coisa, nós temos que ocupar o espaço. Se a gente não controlar o espaço, você deu um exemplo aqui de microterritório. Sabe quem fez isso? Nova York, com aquela história de tolerância zero. Tolerância zero, a cidade inteira foi dividida em microterritórios e esses microterritórios eram administrados por um comandante daquela área. Alguém comandava lá. E esse camarada se reunia com todos os outros comandantes uma vez por semana. Porque uma área está ligada na outra. Sim. E aí todo mundo diz o que é, aqui é tolerância zero, aqui não tem. Então, essa divisão em microterritórios dá muito resultado. Eu não vou dizer para você que vai resolver tudo. Não vai. Ok? É difícil. Qualquer coisa é difícil. Mas vai ter uma repercussão muito boa. Porque se você está lá naquele microterritório, o Estado está lá, a presença está lá do Estado, mostrando para toda aquela sociedade que eles podem contar com as forças de segurança, podem contar com os professores, podem contar com os médicos, com os enfermeiros, com o carteiro, com todo mundo que faz parte daquela sociedade. É assim que a gente consegue mudar a história. Eu não estou inventando a roda. Sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que hoje nós precisamos controlar territórios. Nós vimos exemplos que deram agora aí no Rio de Janeiro, naquela situação. Qual é o controle que o Estado tem daquele território? Os caras montam barricada, faz isso. Você está louco? O que é isso? Percebe? Como que você acha que o cara que mora lá dentro daquela comunidade se sente em relação ao Estado, quando ele vê que o Estado não faz nada, o cara botou uma barricada lá e aquilo lá fica lá e ninguém entra, ninguém sai, o controle é de uma milícia, o controle é de uma facção criminosa. Como é que você acha que o cidadão se sente? Ele fala, eu não posso fazer nada, porque se eu falar alguma coisa, esses caras vão acabar comigo. Sim. E é meia dúzia de gato pingado. É verdade. Entendeu? Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de uma coisa que o doutor aí é mestre, que é um problema muito grave e que vem assolando o nosso país e vem assolando outros, né, países, que é a questão do tráfico de pessoas, né, e que eu sei que o doutor é especialista nessa questão. Queria perguntar para o doutor aí um pouquinho a nível Brasil, né? E de que forma, de que jeito e como que a gente deve agir? Bom, então vamos começar pelo seguinte, né? O tráfico de seres humanos envolve uma série de coisas que vêm depois, propriamente dito, do tráfico. O tráfico, né, ele tem várias composições. Na composição, para que você faz o tráfico? Você faz o tráfico para retirada de órgãos, você faz tráfico para a escravidão, você faz tráfico sob o ponto de vista sexual, de prostituição, de levar
as pessoas para algum lugar e explorar a prostituição dela, você faz adoções ilegais, você faz casamentos forçados, ou seja, há um leque grande do que é que o tráfico acaba por fazer. O tráfico hoje, eu posso falar para você com toda a tranquilidade do mundo, né? Tranquilidade no sentido de saber o que eu estou falando. Então eu posso dizer para você que o tráfico gera bilhões de dólares em torno do mundo. É uma atividade econômica e ilícita que gera muito dinheiro. Então, você tem dentro disso uma coisa chamada pedofilia, que normalmente hoje tem começado pelo que a gente chama de aliciamento digital. Antigamente um pedófilo precisava ter um contato pessoal. Sim. Hoje ele não precisa. Hoje ele entra dentro da sua casa sem pedir licença, porque ele entra pelo celular, ele entra pelo computador, pelo tablet ou qualquer coisa nesse sentido. Então, e você vai tendo uma situação bastante complicada. Nós temos números para estatísticas que eu diria para você, num primeiro momento, que eu acredito mesmo que elas estão subestimadas. Não por maldade, não por uma atitude deliberada de qualquer governo, porque eu estou falando isso mundialmente. Sim. Hoje você fala que teríamos no mundo 30 milhões de pessoas que teriam sido sequestradas pelo tráfico de seres humanos. Desses 30 milhões, 10 milhões são crianças de 0 a 17 anos e dentro desses 10 milhões de 0 a 17 anos, 2 milhões são só para pedofilia. Continuo achando que esse número é subestimado. Por que eu digo isso? Porque quando uma pessoa desaparece, quando ela é sequestrada, capturada pelo tráfico de seres humanos, que eu vou voltar a insistir, é um crime organizado, ok? Você vai na delegacia registrar o quê? Um desaparecimento da pessoa. Ninguém vai lá e fala assim, olha, meu filho foi sequestrado por efeito de tráfico de seres humanos, então vamos registrar aqui o que está acontecendo. Não, o cara vai lá e desapareceu. E então, você só vai depois, através de uma investigação, aí sim dizer, olha, essa pessoa foi traficada, tiraram ela daqui e levaram ela para tal lugar. Ou você nunca mais vai achar aquela pessoa. Para você ter uma noção, o Brasil, números do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, falaram em 90.256 pessoas desaparecidas em 4 anos. É como se uma cidade do tamanho de Avaré tivesse sumido, desaparecido. Sim. 90 mil pessoas desapareceram. Mas dessas 90 mil pessoas que desapareceram, 50 mil e poucas retornaram. Foram reencontradas. Você não dá para saber como, mas algumas podiam estar presas, outra podia ter morrido, outra podia ter voltado para casa naturalmente, podia estar internada num hospital, alguma coisa assim, mas voltaram. Mas o fato é que mais de 30 mil pessoas simplesmente desapareceram. Desaparece. E o desaparecimento é uma dor muito grande. Eu não tive essa dor pessoalmente, mas vi essa dor em várias pessoas, no rosto de várias mães, vários pais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: no Brasil tem prisão perpétua? Não. Tem. Da vítima, da família da vítima. Porque quando você tem um familiar seu que morreu, você chora, enterra, é triste, é lamentável, tudo isso. Mas você está vendo lá, você sabe que está lá. Agora, quando essa pessoa não aparece, ela sumiu, desapareceu. Você como pai, você como mãe que está me assistindo, o que é que você faz? Todo dia você fica olhando para a porta da sua casa, achando que naquele dia, aquele ente querido seu vai voltar. Essa dor é eterna, é perpétua, não some da pessoa. É muito complicado isso, Junqueira, é muito complicado. E a gente precisa dar toda a atenção do mundo. E hoje, com base nas redes sociais, as pessoas acabam desaparecendo porque elas acabam sendo aliciadas
né? Os próprios pedófilos que ficam atacando as nossas vítimas, nossas crianças, nossos adolescentes, com ataques são constantes. Eu escrevi um guia que está na minha bio, absolutamente de graça lá, pode pegar no Instagram, vai lá, dá uma olhada, está lá, é só você se cadastrar e pegar, tá lá, em que eu conto como é a cabeça de um aliciador, como é que ele age, quais são as coisas que acontecem, o que acontece dentro de casa, quais são os sinais que uma criança ou um adolescente começa a te dar de que ele pode estar passando por algum problema desse. Isso é muito sério. E cada dia cresce mais esse tipo de problema. Você vê que muita gente está falando desse assunto. E ótimo que fala, ele é doloroso, ele é triste, mas é preciso falar, é preciso combater. Nós vimos aí o piloto da Latam, o comandante. Nós tivemos o caso do Epstein internacional, que todo mundo está falando. Ilha de Marajó, onde uma criança é trocada por R$5 por um galão de óleo diesel. Não é possível, nós temos que fazer alguma coisa. Há uma falência, entre aspas, do Estado, né, no sentido de tomar pé dessa situação para tomar uma providência, fazer alguma coisa. Eu estou muito à vontade de prender mais de 100 pedófilos durante a minha carreira, aí, muito mais. E você vai sabendo como isso funciona. Percebe? Então, cuidado. Agora, para falar direto para você que está me assistindo, cuidado com rede social, não fica publicando foto, vídeo dos seus filhos, dos seus netos. Faça o vídeo, faça a foto e guarda para você no teu celular, porque eles veem essas fotos, né? Eu vou falar um negócio aqui que vai ficar legal para quem está nos assistindo entender. Pega a sua rede social, vai lá e escreve assim, menino, só menino. E você vai ver a quantidade de fotos que vem, né, numa pesquisa, de crianças, meninos, com camiseta, sem camiseta, de shortinho, sem shortinho, quer dizer, de tudo quanto é jeito. Aí você vai clicando aleatoriamente e vai procurar nos comentários que você vai achar lá símbolos pedófilos. E é lá, é nesse mundo que eles entram, nos jogos online. Então, pai e mãe tem que estar atento. Pai, mãe, tio, tia, avô, vó, todo mundo que tiver algum tipo de capacidade de entender o que acontece nesses jogos, acontece na internet. E se você que está me assistindo, fala assim, poxa, mas eu não sei lidar com isso, pede para alguém na sua família, alguém da sua confiança, dá uma olhada. Espelha o celular dos seus filhos, para você saber o que é que está acontecendo lá dentro, quem é que está falando com ele. Você entende? São várias as situações em que a gente precisa estar extremamente atento. Você vai com uma criança, olha, lugar que tem muita movimentação, é ideal para eles capturarem uma criança. Aeroporto, rodoviária, shopping, praia. E é um lugar que o que acaba acontecendo? A gente se distrai. Não é maldade. Sim. Imagina, você vai num shopping, você vai com a tua esposa, você vai com o teu marido no shopping. Quando você entra no shopping, o que acaba acontecendo? Você vai olhar uma vitrine. Quando você está olhando a vitrine, você distraiu da criança. É o que o cara espera, uma falha de segundos para tomar uma criança. E como eu disse, é um crime organizado. Já pega a criança aqui, leva a criança para lá, já troca a roupa, corta o cabelo, já passa para a mão de outro, quando você vai ver, a criança desapareceu. Eu tenho uma briga constante quando eu vejo perfis com crianças, né? Às vezes a pessoa pega, tira uma foto e coloca lá no perfil, ela e a criança. Eu tento me policiar, mas eu sempre falo, dá para você tirar esse perfil? Não, por quê? Porque você está colocando uma criança em risco. Sua filha, seu filho, tal. Infelizmente, você tem razão. Aí ela fala, não, mas foi só dessa vez. Várias desculpas. O meu ciclo de amizade é muito pequeno, ninguém vê meu WhatsApp. Aí eu viro e falo assim, olha, não vai por aí. Se você quer, deixa a sua foto, o seu filho, a sua filha, preserve. Entendeu? Não faça isso. Certíssimo. Você está absolutamente correto. Porque eu vou dizer uma coisa assim, o meu filho, a minha mulher,
Raríssimo. Meu filho hoje já maior de idade, né, com 26 anos, raríssimas vezes eu coloquei, nunca pus no perfil, e raríssimas vezes coloquei um status com eles. Até porque, como eu atuei com o Conselho Comunitário de Segurança... Está ligado no que acontece, né? Exato, então eu não vou expor. Não vai expor. Entendeu? Por quê? Exatamente. Porque as pessoas, essa aqui é a esposa do Junqueira, esse aqui é o filho do Junqueira. Eu tô de carro, mas meu filho pode não estar. É isso aí. É isso aí. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado. E mesmo tomando, doutor, a gente tem esses relatos. Lógico. Olha, o tráfico hoje de seres humanos, ele é feito por quem entende que a pessoa humana é uma mercadoria. Ele vai comercializar, certo? E eu tenho falado isso várias vezes, vou aproveitar aqui mais uma vez para falar, né? Custa em torno de $120 mil uma criança. E algumas pessoas, né, entraram nas minhas redes sociais para falar: pô, mas como é que você sabe que custa $120 mil? Porque eu já prendi um monte de cara. Eu já prendi um monte de pedófilo. Eu sei como é que é isso. Eu sei como é que isso funciona. Porque eu interrogo o cara, eu quero saber dele, como é que as coisas funcionaram. Então, a gente vai sabendo. E não sou só eu que falo desse valor, não. Se você procurar na internet, você vai achar aí um monte de gente que vai falar. Percebe? Então, é preciso tomar cuidado. Parabéns pela sua postura, porque é isso aí mesmo. Você tem que fazer isso. Segura, calma, vamos devagar, vamos com calma, né? Evite de publicar. Eu sempre falo dessa maneira. Evite de publicar, não exponha as nossas crianças, porque é perigoso. Você expõe mesmo. E as pessoas acham que por ela ter um ciclo pequeno, as pessoas hoje entram nas mídias sociais e são experts em mídias sociais. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu falo, eu sou do século passado. Eu não Nós gosto, somos analógicos. Eu não gosto muito de mídia social, tanto que a minha mídia social é desse tamanho. Eu não publico nada. E quando publico, eu publico uma foto com alguma pessoa, um policial, um PM, um delegado. Por quê? Porque eu não vejo a mídia social, para mim, o meu foco é o meu trabalho. E o meu trabalho é jurídico, eu sou advogado, então eu não tenho que publicar nada. Deixa eu fazer um comentário aqui, até uma coisa. Tá bom, cada um faz o que quer, Mas eu vejo muito isso. O cara para num restaurante, ele vai comer, ele tira uma foto do que ele está comendo para publicar. A troco do quê? O que interessa para os outros aquilo que você está comendo? E, às vezes, você entendeu? Outra coisa, você pode prestar atenção. As pessoas que têm bastante dinheiro não ficam ostentando. Sim. Elas procuram ficar no anonimato. Então, não se exponha. E as pessoas acham que, sabe, que legal, estou no restaurante XYZ. Mas você pode publicar, não estou dizendo que você não possa fazer isso, eu já fiz também. Né? Opa, tudo bem. Mas, primeiro, evite de falar onde você está. Segundo, publique aquilo depois que você já saiu de lá. Senão tem... para você ter, né? Não ter, eu estou aqui, você está aí, vamos lá ver, entendeu? Então, mas é isso aí, precisa prestar atenção nesses detalhes. Porque senão a gente não tem como combater tudo isso que o doutor está falando. É verdade. Doutor Hélio Bressan, primeiro queria agradecer, a gente poderia aqui falar de mais 70 assuntos diversos, né? Até pelo conhecimento do doutor Hélio, mas queria que o doutor colocasse aqui para todos os telespectadores uma frase, um ensinamento, para que todos pegassem isso, né? Uma mensagem para todos os telespectadores, né? E para na sequência aí a gente ir para os nossos finalmente.
eu quero falar exatamente sobre esse assunto que a gente está falando agora, né? Cuidem das nossas crianças. Preste muita atenção naquilo que você está fazendo. Como eu estava falando, se você vai ao shopping, vá com o seu marido ou com a sua esposa, enquanto um toma conta das crianças, o outro vai fazer a compra, vai olhar o que ele quer. E vice-versa, vai trocando. Então, o fundamental, não descuidem das nossas crianças. Não descuidem dos nossos adolescentes. Nós já fomos adolescentes. E a gente sabe que quando você está na adolescência, você acha que você sabe de tudo. Mas, e a gente quando chega na idade que a gente está hoje, a gente sabe que não sabe de nada. Nós estamos, temos muito para aprender. Mas, preste atenção no que eles estão fazendo. Não tenha medo. Olha, controle parental não é uma coisa abusiva, é proteção. Ok? A hora que você espelhar o celular do seu filho ou da sua filha, aliás, agora até com uma nova legislação que tem aí, você vai precisar ser responsável, eu diria para você que você está fazendo um ato de proteção. Proteja as nossas crianças, proteja nossos adolescentes. Doutor Hélio, muito obrigado pela entrevista. Com certeza nós vamos fazer outras. E gostaria de deixar esse recado, doutor Hélio Bressan, para todos vocês. Prestem muita atenção em todas as nossas crianças para que a gente possa ter um índice menor e qualquer hora estamos de volta. Forte abraço a todos.